Boa noite, Arena. Aqui eu tenho que trocar, porque senão aqui eu não consigo ler minha Bíblia. Boa noite, Arena. Eu queria primeiramente que vocês colocassem a mão no seu coração e a gente vai fazer uma oração, tá? Feche seus olhos. Senhor Jesus, que em nome de Jesus o Senhor prepare, ó Pai, o nosso coração. Que a sua palavra, ó Pai, seja uma palavra rema, viva e eficaz para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor comece a ministrar primeiro em mim, que sou a menor de todos. Pai, que em nome de Jesus nós repreendemos agora todo espírito que possa roubar a nossa atenção, Pai. Que em nome de Jesus o Seu Espírito Santo, ó Deus, possa ministrar algo novo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Pode se sentar, querido. Gente, é uma honra, né? É uma honra ministrar numa pré-conferência. É uma honra ministrar no meu aniversário. Eu acho que é o melhor presente que eu podia receber, né? Estar no melhor lugar. E a palavra que o pastor me desafiou a ministrar é somos um. Eu achei que eu ia ministrar o livreto do Arena. Ele falou, não, somos um. Eu falei, ai, Jesus. E aí eu fui pensando, né, sobre ao longo dessa semana. E eu quero que você abra a sua Bíblia para mim em 2 Crônicas 7:14. Todo mundo está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia, diga amém. Isso, o crente usa a Bíblia de papel. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, espera aí, Júlia. Amém? 2 Crônicas 7:14 fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Quando a gente chega no Arena Jovem, eu acho que a primeira coreografia que a gente aprende e a primeira música que toca no seu coração é o quê? Somos um. Nada poderá. Essa foi a primeira coreografia que eu aprendi no Arena, né? Cheguei toda desengonçada, não sabia fazer passinho nenhum, e aí é o primeiro que a gente aprende, né? E o mais engraçado é que o versículo da nossa igreja também fala de um povo. E você sabe que povo que ele fala? Fala do povo de Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente se torna um só povo. A gente se torna o povo de Deus. E a gente vive numa geração, falando aqui da geração Z, né? Que é uma geração cheia de rótulos. É uma geração cheia de lemas, cheia de ideias, né? Muitas panelinhas. A gente vê panelinha que está aqui na igreja. Quem tem sua panelinha aí, levanta a mão. Eu quero que você seja sincero aí. Você não tem panelinha, não? O culto de domingo acaba, você vai conversar sempre com as mesmas pessoas. Isso é panelinha, gente. Quem tem panelinha aí, levanta a mão. Ah, só o João tem panelinha, né, João? Deixa eu te falar um negócio. Eu lendo a palavra aqui, Deus ministrou no meu coração e foi um confronto. Porque ele falou assim, filha, no reino de Deus não existe panelinha. No reino de Deus existe família. E um só povo, um só coração. Nós somos diferentes, né? Eu não sou igual a Nívia, não sou igual a Vanessa, não sou igual ao Renan. Eu tenho histórias diferentes deles. Eu vim de uma família diferente. Meu pai e minha mãe me ensinaram de uma forma, o pai e a mãe da Renan ensinaram de outra forma, o pai e a mãe da Vanessa ensinaram de outra forma. A minha história antes da conversão é diferente da Vanessa, é diferente da do Renan. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. Eu estou com o cabelo rosa, o Renan está com o cabelo mais curtinho. A Vanessa vira e mexe, põe uma trança diferente, né, Vanessa? E o mais legal é que nós somos diferentes, mas o mesmo sangue nos uniu. O sangue de Jesus. E nós não somos unidos, nós não somos um só povo porque nós somos iguais. Porque nós pensamos iguais. Não, gente, eu penso diferente.
Eu tenho um esposo, o Wesley. Nossa, a gente pensa muito diferente. O Wesley já está lá na frente, eu estou aqui, não é assim desse jeito não, amor, vamos parar. E nós somos diferentes. Eu não vou pensar da mesma forma que ele, não vou pensar da mesma forma que o pastor Ginacas, eu vou pensar da mesma forma que a Vanessa. Mas nós somos unidos porque o mesmo preço foi pagado por mim e por você. O preço de Jesus na cruz. E pensando na palavra, eu pensei assim, gente, o que é ser um só povo? Olhando a história do nosso Arena Jovem, Deus começou a me revelar. O Arena Jovem de Três Corações não crescia porque nós esquecemos da expressão ser um só povo. A gente canta essa canção, pois em ti nós somos um. É um peso muito forte. E aí a gente começou, às vezes a gente esquece, né, que é um momento de celebração, a gente pula, dança, faz coreografias, mas existe um peso muito grande nessa letra. Existe um peso muito grande no versículo que diz, que tem a identidade da nossa igreja. E o que é ser um só povo? Fala comigo, um só corpo. Abre comigo em 1 Coríntios 12, 12. Quem achou, diga amém. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único só Espírito. Todo mundo aqui tem duas mãos, né? Tem duas mãos, tem dois pés. Né? Todo mundo tem boca para falar, para adorar. Né? Então, no corpo de Cristo, gente, a Bíblia é clara. Ninguém é melhor que ninguém. No corpo de Cristo, a Lohara não é melhor que eu porque ela toca violão. O Rafael não é melhor que eu porque ele toca teclado. Eu não sou melhor porque eu estou trazendo a palavra aqui para vocês. A cada um lhes foi dado uma função, mas o mesmo Espírito. E deixa eu te perguntar, a sua mão ela tem função sozinha sem o seu braço? A sua mão ela tem função sozinha sem os seus dedos? Na enfermagem, quando a criança ela não tem um polegar, tenta pegar o seu telefone aí. Tenta pegar a sua garrafinha. É difícil, não é? Porque o polegar, ele é um dedo que te dá sustentação. Todas as partes do corpo são importantes. Você é importante para Sara Nossa Terra. Você é importante para o Arena Jovem. E você vai fazer a diferença, como Jesus determinou para a sua vida. Fala comigo, um só Espírito. Então, o que é ser corpo? Vamos lá. O que é ser povo? Um só corpo. Fala comigo, um só corpo. Um só Espírito. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios 4. Vamos lá. Nós vamos começar a ler a partir do verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre nós por meio de todos e em todos. E em cada um de nós foi-lhe concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que eu digo, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativos muitos prisioneiros e lhe deu os dons aos homens, que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado,
até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho do Homem, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu quero que vocês prestem atenção no versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade de Cristo, crescemos em tudo naquele que é cabeça. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vocês estão vendo que todos os versículos que eu estou lendo falam sobre cada parte tem a sua função? Cada parte tem a sua... É importante. A palavra do Renan, não, eu vou usar isso muito como exemplo, Renan. A palavra do Renan não é boa porque ele é bom. A minha palavra não é boa porque eu sou boa. A palavra do pastor Aginarras no culto de domingo não é maravilhosa porque ele é bom. O pastor é top. Mas existe um só Espírito que está na vida do Renan, que está na vida do pastor Aginarras e que está na minha vida. Um só Espírito. E que também estava em Jesus. E o mesmo Espírito que toca no altar, que toca na minha vida, que toca na vida do Renan, que toca na vida do pastor Aginarras, também toca na sua vida. Vocês têm o Espírito Santo, o Espírito que estava sobre Jesus. A Bíblia não fala que o Espírito Santo veio e pousou e veio como pomba sobre Jesus? E Jesus, quando foi embora, quando foi crucificado e ressuscitou, ele falou, eu vou, mas eu deixo o meu Espírito Consolador. Eu vou, mas ele deixou o Espírito. E a Bíblia fala que eles são 3 em 1. Pai, Filho e... Você tem noção que você tem uma parte de Jesus, uma parte do Deus vivo e criador em você? Você tem noção de que o mesmo Espírito que estava em Deus, o mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que Ele deixou para consolar, existe em cada coração aqui. E é por meio dele que você vai fazer diferença. E é por meio dele que você vai mudar vidas. Gente, Paulo fala que entre todos ele era o menor. Paulo fala isso. Mas por que Paulo foi o revolucionário? Por que Paulo foi um apóstolo que converteu milhares de pessoas pelas suas ministrações? Gente, não era porque ele era bom, era porque o Espírito Santo estava nele. E a gente vê também que quando uma pessoa perde o Espírito Santo, a ruína acontece. O que aconteceu com Saul quando o Espírito de Deus se retirou dele? Sobre ele vieram espíritos imundos. A Bíblia fala isso, que Saul começou a ficar perturbado. Porque ali tinham espíritos imundos sobre a vida dele. Querido, não perca o Espírito Santo. Não perca a presença de Deus. Davi fala, Senhor, tire tudo de mim, mas não tire o seu Espírito. Fala comigo, um só corpo, um só Espírito e uma só identidade. Abre comigo em Gálatas 3, 28. Oh, mentira, Gálatas 3, 26. Depois a gente vai ler até o 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são em um só Cristo. E se vocês são de Cristo, são de descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. No reino de Deus não tem popular, não tem gente mais quietinho dele, não tem quem erra muito, quem erra pouco. Não tem quem chegou há muitos anos na igreja, está há muitos anos no Arena Jovem. Não tem quem chegou agora. No reino de Deus, a nossa identidade não é formada por aquilo que a gente faz. Não é formada por aquilo que nós fomos. Não é formada por aquilo que nós vamos fazer.
No reino de Deus, a nossa identidade é formada por quem Cristo é em nós. Por quem Cristo é em você. Essa é a sua identidade. Cristo é em mim. Um só corpo, um só espírito e uma só identidade. Eu vendo uns vídeos, né, da banda que canta Somos Um, e era um bando de gente doida, um bando de gente louca pulando lá embaixo. E eu gosto muito de ir para São Paulo e ver, né, quando é o Arena, né? O bispo até fala, gente, não é para descer, é a hora que está terminando de falar a frase, já tem tanto lá embaixo. Gente, não é para pular, aí já pula. Porque o Arena Jovem, gente, é um culto de gente doido. É um culto de gente louca. Por quê? Porque nós somos doidos e somos loucos por Jesus. E eu lembro que, na época da pandemia, a gente não podia ficar junto, né? As cadeiras estavam separadas. E a coreografia do Pois em Ti Nós Somos Um, todas as partes da música, a gente dava a mão. Nós somos teu povo. É até meio esquisito, né? Que hoje a gente fica assim, ó. Mas não. Era porque eu dava a mão pro meu irmão. Vem cá, Rafael. Nós somos teu povo. Eis-nos aqui. Somos um. Nós juntava as cadeiras assim, ó. E a gente, somos um. Arena. Por quê? Porque aquele momento era o momento da gente juntar. Não, nós somos um. Estou aqui com você, está aqui comigo. Se eu briguei com a Nívia semana passada, na hora que cantava essa música, ai, desculpa, Nívia. E era assim. O Arena Jovem tem essa essência. Todo Arena canta essa música. Por quê? Porque a essência do Arena Jovem é essa. Sermos um. A Arena Jovem. E foi perdendo essa essência. E a gente vendo as coisas que aconteceram em Brasília, as coisas que aconteceram lá em cima. Por que o Arena Jovem de Três Corações não rompeu? Porque nós perdemos a essência de termos um só povo. Uma só missão. A Bispa Lúcia, a essência do Arena Jovem é essa. A essência das palavras da Bispa Lúcia em toda a conferência é sermos um. Eu sou um com meu irmão, eu sou um com a Nívia, eu sou um com a Vanessa, eu sou um com o Renan, eu sou um com a pastora de Narras. Nós somos um. Eu acho interessante também que, na época, quando a gente terminava o momento de celebração, né? Nós somos jovens, então a parte da celebração nos enche os olhos, porque você pula, você faz passinho, você vai. E aí na hora da adoração, eu lembro que todo mundo saía. Aí uns iam beber água e não voltava. Aí outros vou no banheiro e sentava. Tinha uns que era descarado mesmo, que pulava e na hora que começava a adoração voltava e sentava lá atrás. E eu lembro que na época a Júlia ensinou a gente a ter uma estratégia. Na hora que começava a celebração e o louvor, e a hora que acabava a celebração e o louvor começava a adoração, a gente, não, irmão, abraça. Abraça o irmão que está do seu lado. Abraçava. A gente esquecia o cheiro do CC do irmão que estava aqui embaixo do braço, a gente esquecia tudo aqui, ó. Ficava aqui, ó, junto. Não era verdade, Thalita? Porque, primeiro, estratégia, para você não deixar o cara sair e participar da adoração, e segundo, para você ser um com ele. Então, às vezes, eu chegava na arena xoxa, capenga, manca, mas a adoração do meu irmão que estava do lado, a oração em línguas do meu irmão que estava do lado, me fazia tocar os céus. Às vezes, eu não conseguia chegar aqui e orar. Mas o irmão que estava do meu lado estava... Eu falei, mas gente, o que é isso? Me deixava constrangida, porque eu não estava sentindo nada, ele estava sentindo. Eu falei, não, vou orar em línguas aqui também, que eu quero sentir o que ele está sentindo aqui. Não, eu vou fechar o olho aqui com mais força, vou orar com mais alto aqui para ver se eu sinto a mesma coisa que ele sentia, gente. Era impressionante. Às vezes, era um momento que o pessoal não chamava nem... Não estava nem chamando para o momento de altar. Uns já vinham e já ajoelhava. Eu também estou precisando. E já vinha, já sentava e já ajoelhava também. Por quê? Porque o meu irmão, aquilo que ele está passando, gente, pode ser a mesma coisa que eu estou passando. A crise que o meu irmão está, gente, pode ser a mesma crise que eu estou. Ou não. Ou às vezes eu estou fraca naquele dia e a Vanessa está forte. Então o que impede a Vanessa de me fortalecer? O que impede a Vanessa de orar comigo? Pai, fortaleça a vida da Júlia. Que em nome de Jesus ela não desista. Gente, a gente esquece disso. O Arena Jovem esqueceu.
esqueceu que nós somos um só povo. Esqueceu que nós somos um só corpo, um só espírito. E o pastor ministrando aqui nas nossas vidas, pedindo para a gente declarar sobre a vida do Arena Jovem. A gente começou a entender que o Arena Jovem foi crescendo, foi rompendo. Sabe por quê? Porque começou a ter um movimento entre os líderes. Começou a ter um movimento ali entre os da frente. Sabe por quê? Porque se eu não converso com a Nívia, se eu não converso com o Renan, os meus discípulos também não vão conversar com os discípulos da Nívia. Também não vão conversar com os discípulos do Renan. A gente senta em equipe, gente, mas na hora da celebração, na hora da adoração, é todo mundo junto e misturado. Na hora da adoração, é todo mundo fazendo o passinho do Emanuel, é todo mundo aqui. Porque nós somos assim, o Arena Jovem é assim. E se você for parar para olhar, gente, não tem em lugar nenhum. Não é em lugar nenhum que você consegue, que você chega triste. Na hora que você vê o irmão cantando aqui, adorando, você já começa a tentar um perequetê aqui dentro da seca, você já começa a ficar feliz, porque é assim. E eu pensando, falei, não, então agora nós já temos o que é ser um povo só. Um só corpo, um só espírito e uma só identidade. Eu falei, gente, o que aconteceu? Por que a gente perde essa essência de ser um só corpo? Por que a gente perde a essência de ser um só povo? E eu comecei a ler na Bíblia, né? E a pesquisar. O que faz? O que acontece para as pessoas perderem essa unidade? O que acontece para as pessoas perderem esse senso de, não, ele é meu irmão, ele é eclésia. Por mais que eu não concorde com o pensamento dele, eu estou aqui. Se ele precisar chorar, eu vou chorar com ele. Se ele precisar que eu vá lá na casa dele buscar ele, eu vou buscar. A gente perdeu essa essência. Perdeu a essência de entender que se o meu irmão cair hoje, eu não vou apontar o dedo para ele. Eu vou falar, cara, você está precisando de ajuda? A bispa Lúcia, gente, que é a bispa, teve um momento que ela fez um ato profético. Ela pediu para todas as pessoas que ficaram feridas na igreja, que foram feridas por alguma liderança. Ela assumiu o erro. Ela ficou aqui em frente ao altar e pediu para todo mundo lançar as pedras sobre ela. A nossa bispa. Então, quem sou eu para apontar o erro de alguém? Quem sou eu para falar, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Cara, mas você também faz. Você só não deixa as pessoas verem, mas você também faz. Eu também faço. E aí? Então é melhor o quê? Você se arrepender e falar, não, amigo, eu estou aqui com você. Não, cara, você pecou, foi errado. Mas eu estou aqui, ó, vamos de mão dada, levanta a cabeça. Quando eu engravidei de Samuel, eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha. Foi um processo muito dolorido para eu encerrar o ciclo e entender que, cara, aconteceu, eu errei, mas isso não determina a minha história. Aconteceu, eu errei, mas isso não vai determinar os frutos que eu vou ter na minha vida. E eu lembro que foi um momento muito doloroso, porque eu sentia muita vergonha. E na época eu não lembro, né? Mas eu chegava na igreja, para mim parecia que todo mundo estava me olhando. Parecia que todo mundo estava... Mas às vezes não, às vezes as pessoas nem estavam me olhando, mas eu que, as pessoas estão me olhando e elas estão me apedrejando. E é assim. Se eu que passei por essa situação me sentir assim, cara, eu preciso me colocar no lugar de outra pessoa. Eu preciso me colocar no lugar da pessoa que caiu. Eu preciso me colocar no lugar da pessoa que perdeu, que às vezes se desviou do caminho. Porque, gente, de verdade, em nome de Jesus, eu repreendo, mas pode ser você amanhã. Você pode errar amanhã. Você pode pecar amanhã. E tomara a Deus que exista uma pessoa que ainda acredite em você. Que exista uma pessoa que ainda vai até o inferno para buscar você. Eu penso nisso. Quando a gente vai servir no Revisão de Vidas, a gente retribui aquilo que algum dia a gente passou. A gente pensa, né? Não, eu vou retribuir. Aquilo que as pessoas fizeram para mim, eu vou fazer 10 vezes melhor. Então, toda vez que você vê um irmão seu caindo, um areneiro aqui, às vezes pecou, gente. Corrija. Não, você fez errado, mas eu vou estar aqui para te ajudar. A hora que você vê o seu irmão discipulado, às vezes está desanimado, não, cara, levanta a cabeça, vamos firme. Porque eu tenho certeza que você gostaria que alguém fizesse isso com você também.
E o que tenta quebrar a unidade? Fala comigo, orgulho. O orgulho precede a queda. A Bíblia já falou. Quando Saul foi orgulhoso, o que aconteceu, gente? Perdeu o reinado inteiro. E a Bíblia também fala sobre um demônio que chama Leviatã. É o demônio que age também no orgulho. Com o orgulho você não vai a lugar nenhum. Se você é orgulhoso o suficiente para achar que você sabe tudo, que você é orgulhoso o suficiente para achar que você é bom sozinho, que você é orgulhoso o suficiente para achar que você não precisa de ninguém, sinto muito, mas você não vai para frente. Que você é orgulhoso o suficiente para achar que você não tem dúvidas. Ah, eu sei de tudo. Não sabe. Desculpa, você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque, primeiro, a nossa igreja está em constante mudança. Então, aquilo que eu sabia hoje, às vezes amanhã já não serve mais. Aquilo que eu li hoje, amanhã às vezes já não serve mais. Então, eu sou boa? Não sou. Eu sei de tudo? Não sei. Fala comigo, comparação. Existem líderes de 30, existem líderes de 50, existem líderes de 100, existem líderes de 5, existem líderes de 1. Não se compare com o líder de 100, não se compare com o líder de 5 e não se compare com o líder de 1. Faça a sua parte. O sentimento de inconformismo, a minha primeira equipe se chamou Inconformados. Por quê? Eu era inconformada. Eu tinha sangue nos olhos. Não, gente, nós não vamos. E era isso. Eu era boa em consolidar as pessoas. E... Tipo, existe até hoje aí. Eu era boa em consolidar as pessoas e o Jackson ganhava. Porque o Jackson, você vai na esquina com ele. Ô, negão! Não sei o que lá. Então, o Jackson, ele trazia o povo. Só que o Jackson não tinha muito jeito de consolidar. Né? E eu tinha. Então, o Jackson ganhava e eu consolidava. O Jackson ganhava e eu consolidava. E assim a gente foi crescendo. A gente foi construindo uma equipe muito boa. Hoje existem frutos aí da nossa equipe aí. Nem o Jackson, nem eu, nós estamos inconformados. Cada um tem... Agora está com a Vanessa, né, em boas mãos, em maravilhosas mãos. E a gente tinha sangue no olho. E a gente viu que o Jackson não era bom em consolidar, mas ele era bom em ganhar. Eu não era boa em ganhar, mas eu era ótimo em consolidar. E assim, um fazia o seu papel. E o sentimento de inconformismo. Eu tenho 5, eu sou líder de 5, mas eu sempre preciso buscar aquele sexto. Eu sempre preciso buscar mais um. Porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes a pessoa que está sentada no ponto do seu lado no ônibus, está pensando em pular da ponte. Às vezes a pessoa que está do seu lado no ônibus está passando pelo maior problema da vida dela. E é onde você entra com os dois pés e dá Jesus para ela. Isso é triste. Mas às vezes a pessoa precisa estar no fundo do poço para aceitar Jesus. Só que como que ela vai aceitar se você não fala? Como que ela vai aceitar se você não procura? Então, existem líderes de 5, existem líderes de 10, existem líderes de 1, existem líderes de 100 mil. Não os compare, mas busque sempre a melhora. E fala comigo, falta de perdão. A gente é eclésia, gente, nós somos igreja. O movimento Arena Jovem é muito grande. Mas a falta de perdão quebra essa aliança. Eu tive um problema com o Wellington. Aí, não, porque o Wellington não sei o que lá, que eu nunca mais vou olhar na cara dele. Aí, toda vez que preciso fazer alguma coisa na igreja, o Wellington está aqui, aí eu não vou fazer? Aí que o Wellington... Aí começa, né, o burburinho. Aí, tudo que o Wellington faz... que o Wellington salvou o cachorro. Olha lá, estava salvando o cachorro para aparecer. Aí que o Wellington expulsou o demônio aqui. Olha lá, foi expulsar o demônio porque ele é bom. Porque ele acha que... Aí começa, sempre começa assim. Por quê? Porque a falta de perdão daquela pessoa é uma... Espera aí, gente, fugiu a palavra. A falta de perdão, ela é uma faísca. Lembrei, ela é uma faísca. Uma faísca, que vai chegando. É uma chama.
e que tem o poder de criar um incêndio. Então, perdoa quem você precisa perdoar. Esquece quem você precisa esquecer. A situação aconteceu, o cara põe um ponto final. Sabe por quê? Porque a falta de perdão vai te impedir de viver tudo aquilo que o Senhor Jesus determinou para você. Vai te impedir de viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para você nesse altar. Não deixe a falta de perdão, a mágoa, a amargura impedir tudo aquilo que Jesus preparou para você. Eu estava lendo um livro que chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Na hora que acho que esse livro estava lá em casa, aí o Wesley viu e falou assim, nossa, mas você está lendo esses livros? Não, mas o que é isso? E meu pai também. Ele viu o livro, mas Júlia, você está lendo esse livro? Aí eu falei, não, gente, você não pode julgar o livro pela capa. E aí, ele é do C.S. Lewis. E ele fala que é um demônio, e um demônio maior, né, sobre... Vamos falar aqui, tipo uma potestade e... Um principado e uma potestade. O principado é maior, né? Ele é o tio e o sobrinho. E aí eles trocam cartas de estratégias que eles fazem para tirar as pessoas da igreja. E eu lembro de uma carta que ele falou assim, olha, você não precisa tirar a pessoa da igreja. Não precisa. Basta acabar com a comunhão dela. O diabo ele não precisa destruir a igreja. Ele precisa dividir o povo. É só ele dividir o povo, acabou. E esse livro fala sobre isso. Fala que às vezes você está sentado, aí um olhar diferente, às vezes sem maldade, a pessoa dá para você e aquilo ali já começa a fuminar, e quando você vai ver já está uma racha enorme na igreja. E aquilo vai transformando. Então, querido, não deixa. Corta o mal pela raiz. Se for preciso você chegar aqui e falar assim, cara, me perdoa, me desculpa. Existe até um versículo que fala que para você primeiro ofertar com seu irmão, vá, ofertar na igreja, vá, resolve com seu irmão, depois você oferta. Se na Bíblia está falando isso, você acha que no tempo de Paulo, no tempo de Jesus não acontecia? Não acontecia intriga, não acontecia problema? Mas Jesus deixa claro, vai, resolve com seu irmão, depois você vem ofertar. Vai, resolve com o seu corpo, depois você vem ofertar. Então resolve. Salmo 133. Vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. E como é o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção de vida para sempre. Aonde existe união, Deus concede bênçãos. Então, quando a Arena Jovem aprender que ele precisa ser unido, que ele precisa ser um só povo, nós vamos crescer. Quando a Arena Jovem entender que nós somos um, que eu sou um com a Nívia, que eu sou um com a Giovana, que eu sou um com o Wellington, nós vamos crescer. A Bíblia fala que quão bom e agradável é que o irmão esteja em união. E no finalzinho fala, ali o Senhor concede bênçãos. Deus fica tão feliz com a nossa união. Ele fica tão feliz com a nossa comunhão. Ele fica tão feliz quando nós conseguimos viver em harmonia, que Ele concede bênçãos. Existe um versículo que fala, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. A gente acha que não suporta o Wellington, vou ter que suportar em amor. Não é assim não, querido. É você dar suporte para o Wellington quando ele precisar. Então, quando o Wellington se machucar e precisar de alguma coisa, você vai ser a muleta dele. Quando o Wellington precisar de alguma coisa na casa dele, você vai lá ajudar ele. Quando eu precisar, vocês vão. E assim, eu estou aqui. E não é um pedido, é uma direção espiritual. Eu quero pedir para vocês se levantarem. E eu quero que você feche seus olhos. Você vai colocar a mão no seu coração e você vai refletir sobre a peça que eu tenho sido na Arena Jovem. Sobre a peça que eu tenho sido da minha igreja. Sabe que eu tenho sido ponte?
Ou será que eu sou muro? Será que eu tenho somado com as pessoas? Será que eu tenho somado com o meu pastor? Ou será que eu tenho dividido? Será que quando o meu grupo de amigos se reúne depois do culto, será que a gente fala, nossa, que palavra maravilhosa, nossa, a pessoa ministrou? Ou será que a gente tem usado a nossa língua como flechas? Flechas com veneno. Será que eu tenho amado quem só pensa igual a mim? Será que eu tenho amado só quem é meu amigo? Só quem está ali comigo nos meus dias? E eu creio que hoje Deus não está levantando indivíduos só. Ele está transformando, Ele está formando um povo. Eu quero que você que entendeu essa palavra que eu ministrei. Hoje nós vamos fazer uma aliança. O que é isso aqui? É a aliança que eu tenho com o meu esposo. Tem dia que o Wesley me tira do sério. Mas eu tenho uma aliança com ele. Então, não venha só porque... eu gosto muito da Júlia, eu vou lá porque às vezes ninguém vai vir. Não tem problema. Mas eu quero te chamar à frente. Aquele que quer viver de verdade o reino dos céus. Aquele que quer andar em unidade com o meu irmão. É aquele que quer deixar o ego, quer deixar o orgulho e vestir a camisa do Arena Jovem. E nós vamos fazer assim. Vem primeiro os líderes de equipe. Os líderes de equipe vão vir aqui e nós vamos colocar a mão no altar. Porque nós vamos fazer uma aliança perante o altar. De que nós vamos ser um só povo. De que nós vamos ser uma só nação. Vocês vão ajoelhar e vocês vão colocar a mão no altar. Vem, Giovana, que você vai me representar. Isso aqui, gente, de verdade, só vem se você entendeu. Que você é um só povo com cada um que está aqui. Que você é um só povo com esse altar. Que você é um só povo com esse cara aqui, ó. E eu quero chamar os discípulos que entenderam essa missão. Vocês vão vir, vão ajoelhar e vão colocar a mão sobre o seu líder. Vão ajoelhar e colocar a mão. E outros discípulos também ajoelham e põem a mão sobre o outro discípulo. Isso. Se não der para chegar, põe a mão no ombro dela aqui, ó. Isso. E vai fazendo assim. Se não deu para chegar no seu líder, põe a mão no seu coigual. Nós vamos estabelecer uma aliança com o altar. Você está entendendo o que você está fazendo aqui? Você está entendendo que você está colocando uma aliança ao altar? Você está entendendo que você está falando assim, ó, cara, eu vou ser um. Eu vou deixar meu orgulho de lado, eu vou deixar aquilo que eu acho, os meus achismos, e eu vou ser um. Eu vou ser um e eu não vou deixar o Arena Jovem com cadeiras vazias. Eu vou ser um porque eu quero ver vidas transformadas. Eu vou ser um e eu quero ser sendo vidas transformadas, restauradas. Pai, em nome de Jesus, nós firmamos uma aliança aqui neste altar hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sermos um só povo, ó Pai. Uma só nação. Nós declaramos agora, ó Pai, que em nome de Jesus, nós não vamos ser um povo, ó Pai, firmado a Deus por achismos, firmado a Deus por orgulho, firmado, ó Pai, por aquilo que nós achamos. Nós seremos, ó Pai, um povo que ama a Ti. Nós seremos um povo, ó Pai, que ama a Tua igreja. Nós seremos um povo, ó Pai, que ama a Tua nação. Nós seremos um povo, ó Pai, que ama, ó Deus, o meu irmão. E quando ele tropeçar, ó Deus, eu vou levantar. E quando ele tropeçar, ó Pai, eu vou atrás. Eu não aceito, ó Deus, ser uma geração, ó Pai, firmada pelos meus achismos, firmada nos altares que eu construí. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, nós seremos uma geração, ó Pai, que ama a Ti, ó Pai. Nós seremos uma geração, ó Deus, que ama, ó Pai, o Teu altar. Nós seremos uma geração, ó Deus, que ama a Tua palavra, ó Deus. Um só povo, ó Pai, uma só nação. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos entender, ó Pai, a necessidade, ó Deus, que existe na nossa igreja.
Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos firmar, ó Deus, a nossa aliança. E entender, ó Pai, que eu não sou melhor do que ninguém. Mas que eu preciso, ó Deus, do meu irmão. Que eu preciso, ó Deus, de unidade. Que eu preciso, ó Pai, quebrar o meu orgulho, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus nós firmamos, ó Deus, um novo tempo sobre a Arena Jovem, ó Pai. Que nós possamos ser um povo, ó Pai. Um povo que entende a necessidade do outro. Um povo, ó Pai, que não olha sobre o pecado do outro, ó Pai. Mas um povo, ó Deus, que ajuda. Um povo, ó Deus, que não aponta, ó Deus, mas um povo, ó Pai, que ora, ó Pai, e pede a restauração. Um povo arrependido, ó Deus, e transformado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, uma aliança, ó Deus, firmada no Seu altar. Uma aliança, ó Deus, firmada, ó Deus, nos céus, Deus. Que caia sobre nós, ó Deus, o jugo, ó Pai, dessa aliança, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, ter um sentimento, ó Deus, de inconformismo. Ter um sentimento, ó Pai, de renúncia. Que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, amar o perdido, ó Pai. Deus, abominar o pecado, ó Deus, mas amar o pecador, Jesus. Pai, eu firmo uma aliança, ó Deus, com os meus irmãos. Eu firmo uma aliança, ó Pai, com a Thalita, com o Renan, ó Deus, com a Kailane, com a Nívia, ó Deus, com o Thalisson. Oh, papai, que em nome de Jesus eu firmo uma aliança, ó Pai, com todos, ó Deus. Que aonde, ó Pai, o meu irmão, ó Deus, cair, eu vou ser ombro, ó Pai, eu vou ser uma muleta, ó Deus, para ajudar. Aonde eles caírem, ó Deus, eu vou ajudar, eu vou orar, papai. Porque nós vamos ser um só povo, uma só ação, um só coração, ó Deus. E nós iremos ganhar 3 corações, ó Deus, para o Senhor Jesus. Nós vamos, ó Pai, saquear o inferno, ó Deus, e o diabo não vai ter nenhum controle, ó Pai, sobre as vidas dos nossos jovens. Em nome de Jesus. Queridos, pode se levantar. Você vai olhar para o seu líder que você firmou essa aliança. Você vai falar assim, ó, eu sou um com você. Agora você vai dar um abraço na outra equipe. Pode abraçar e vai falar assim, ó, eu sou um com você. Vai lá, abraça o Renan, vai lá, abraça os discípulos do Renan. Os discípulos da Vanessa também abraçam os meus discípulos. Nós vamos ser um só povo. E você que está aí atrás, que você achou que ainda não é o tempo de você fazer essa aliança, eu te convido a colar com quem está aqui. Te convido a você, cara, eu tô com um problema. Cara, eu tô desanimado do Arena Jovem. Você vai colar com esse cara aqui. Vai colar com a Thalita, vai colar com os discípulos dela, vai colar com os meus discípulos. Sabe por quê? Porque aonde eu sou fraco, o Senhor me torna forte. Então, se você não tem força, você vai na força deles. Se você não tem fé, você vai na fé deles. Amém? Pessoal, nós vamos passar agora pelo momento de dízimo e oferta. E eu falei, né, sobre aquele versículo, agora eu não vou recordar. Que a Bíblia fala que é primeiro para você se resolver com o seu irmão, para depois você ofertar e dizimar. E eu quero que você coloque um nome na sua oferta. Os líderes aqui vão entregar os envelopes e você vai fazer uma oferta. Seja 10 centavos, seja 5 centavos. Geralmente, hoje a gente não tem mais moeda, né? Mas eu tinha moeda e eu sempre dava. Dava 10 centavos para a Laura, dava 10 centavos para Yasmin. E aí, se antes era só eu que ia ofertar ela e a Laura. Se era só eu que ia dizimar, ia se dizimar ela e a Laura. Então, se você tiver tipo, R$2 aí em moeda, você vai dar pro teu colega do lado. Se você tiver no Pix aí, você vai falar assim, cara, eu vou te mandar o Pix aqui, depois você manda aqui pro pastor. E você vai dar uma semente, você vai fazer uma semente. Aquele amigo que você sabe que precisa de Jesus. Aquele amigo que você sabe que precisa encontrar uma palavra. Você vai orar e falar, Senhor, essa é minha semente. Senhor, eu estou semeando sobre a vida do fulano. Que ele possa encontrar, Deus, a tua paz. Que ele possa encontrar, ó Pai, o teu senhorio.
Então você que quer fazer uma semente pelos seus pais, querido. Quantas sementes eu não fiz pela vida do meu pai e da minha mãe? Quantas sementes eu não ofertei? Meu pai não podia falar sobre a igreja, Sara Nossa Terra, sobre parceiro de Deus, sobre Instituto de Vencedor, sobre pastora de ginástica. Nossa Deus, era briga. Porque você vai vender para a igreja e vai ficar embaixo do sinal. E nossa Deus. E hoje o meu pai, a minha mãe, tá mais na igreja do que eu. Hoje o meu pai com a minha mãe é mais parceiro de Deus do que eu. Então, oferta. Foram 6 anos ofertando. Olha ali os dois. Os dois são obreiros da casa do Senhor. Os dois têm um ministério lindo de casais. Então, oferta. O poder da oferta é muito grande. Então, vamos lá. Levanta sua mão aqui, se você vai ofertar. Os meninos vão entregar um envelope para você. E dá um nome. Você que não tem hoje, né, fique de pé. Vamos ofertar com fé. Vamos ofertar com alegria. Esse é o momento, não é um momento de tristeza. Ah, eu vou ter que dar o meu dízimo. Ah, eu vou ter que dar a minha oferta. Não, é um momento de alegria. Você vai dar, você vai ofertar. Amém, som? Coloque a mão no seu coração, você que não tem uma oferta, você que tem, levanta e fala: Pai, esse é o nome do meu amigo. Pai, esse é o nome da minha família, esse é o nome da minha mãe, do meu pai. Pai, esse é o nome da minha professora da escola. Esse é o nome do meu colega que está nas drogas. Pai, que em nome de Jesus, ele possa encontrar, Deus, o teu Espírito. Que em nome de Jesus, ele possa encontrar, ó Pai, a tua graça e a tua misericórdia. Eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, que o nome, ó Pai, que está sobre esse envelope, que o nome, ó Pai, que eu vou ofertar, vai conhecer o senhorio de Cristo. Vai conhecer, ó Pai, o teu amor. E vai se converter, ó Deus, dos seus maus caminhos. E se tornará um só povo comigo. Querido, pode entregar a sua oferta. Pode entregar. Vem com alegria, que os meninos eles vão dar uma unção sobre a sua semente. E que em nome de Jesus, todo nome que você colocou aqui, vai encontrar Jesus. Todo nome que você colocou na sua semente vai vir no Arena Jovem com você. Vai fazer uma revisão de vidas. E vai se tornar um só povo. Vai se tornar uma só nação com você. Em nome de Jesus. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Amém, aleluias. Meu querido, por uma última vez, se coloque de pé. Você é jovem, você tem bastante ânimo aí ainda, amém? Repete uma oração comigo. Feche os seus olhos por um último instante. Feche os seus olhos por um último momento. E repita uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus. Fale mais alto: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Ainda com os seus olhos fechados, e se existe alguém aqui nessa igreja hoje que fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria de te convidar a levantar uma das suas mãos. Sem vergonha, sem medo, sem nada. Você que fez essa oração pela primeira vez e deseja entregar a sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos, porque eu quero orar por você. Glória a Deus. Querido, Deus abençoe você. Lembrando, o Revisão de Vidas do Arena, 15, 16 e 17 de março. Fala para o seu irmão assim: nós temos a missão de levar mais uma em nome de Jesus. Semana que vem, nós provavelmente não vamos ter Arena Jovem, porque é o Acampa Arena 2026. Eu vou encerrar aqui o culto. Tem ali para vocês um lanche.
porque o William vai fazer uma apresentação para você. Cadê o William? Vai ter apresentação, William? Vai ter o rock, vai ter fã, vai ter movimento aqui? Vai ter movimento aqui. Então é o tempo de você comer e voltar 1 hora só hoje, viu, irmãos? Não vai virar a noite aqui na igreja, não. 1 hora ele entra para fazer o movimento com vocês. Deus abençoe, que a graça de Deus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja convosco. Vai em paz, que o Senhor te abençoe. Estamos encerrados, viu? Deus abençoe. Vai lá fazer seu lanche e nós voltamos para a apresentação aqui do nosso DJ. Deus abençoe.